Fala galera, meu nome é Fabrício e hoje nós vamos falar sobre notação científica, prefixos e unidades. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Aproveita também para já tocar o sininho das notificações e assim você sempre fica sabendo quando a gente estiver postando novas coisas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, pessoas que de repente têm esse mesmo interesse e deixe seu like para fortalecer nosso trabalho. Sem mais, bora pro vídeo! No campo da física, dentro das ciências da natureza, a gente lida com muitos valores grandes e pequenos, de números como o valor da velocidade da luz no vácuo, que é 300 milhões de metros por segundo, até mesmo coisas da ordem de grandeza do núcleo de um átomo, que seria 0,00000000001 de um metro. Então a gente lida com números muito grandes e muito pequenos, o tempo inteiro. E você vai precisar, para poder dominar esse campo, fazer operações matemáticas com esses números, se relacionar com eles. Claro que, se a intenção é fazer isso de uma forma mais prática, precisa se criar uma maneira mais simples de representar. A notação científica foi a primeira solução que a gente encontrou no campo da ciência para representar melhor os números. E a gente faz o seguinte, deixa um único algarismo entre 1 e 9 antes da vírgula, posiciona os demais números depois da vírgula e multiplica o conjunto por uma potência de base 10. Potência essa que vai indicar a ordem de grandeza do número. A gente vai ver agora na prática alguns testes de conversão entre a forma tradicional e a forma da notação científica. Assim você se acostuma e vê como é que funciona para a gente passar de um para o outro e depois o método de fazer o sentido contrário, pegar a notação e devolver para a forma tradicional. Vamos lá! Como a gente comentou, a gente vai agora falar um pouquinho sobre como a gente faz para pegar um número na forma tradicional e colocar ele em notação científica. Então, o que você precisa fazer é deixar um único algarismo entre 1 e 9 antes da vírgula, outros números, caso eles existam, ficam todos depois da vírgula e você vai multiplicar por 10 elevado a um expoente, onde o expoente vai dizer respeito, vai corresponder à ordem de grandeza desse número. No nosso primeiro caso aqui é a velocidade da luz no vácuo, que a gente tinha comentado, 300 milhões de metros por segundo. Como o único número diferente de zero é o 3, vai ficar 3 vezes 10 elevado a um expoente, tudo isso em metros por segundo. O que define esse expoente é o número de casas que a vírgula vai precisar se deslocar para terminar à direita do 3. Se eu não tenho vírgula visível, é como se ela começasse aqui, ó, à direita do último zero. Então eu vou ter que contar 3, 6, 7, 8 casas da direita para a esquerda para ficar à direita do 3. Então, se são 8 casas que a vírgula precisa se deslocar, nosso expoente aqui vai ser igual a 8, positivo. Nesse caso aqui, que é mais ou menos a ordem de grandeza de um objeto do núcleo atômico, você tem aqui 0,000000001 metro. Para colocar em notação, mesmo esquema do caso anterior. Se só tem um único algarismo diferente de zero, é ele que vai ficar antes da vírgula, que é o número 1, vezes 10 elevado a algum expoente, com a unidade metros, que já estava lá, então continua lá. Para definir o expoente, eu tenho que ver quantas casas a vírgula vai precisar se deslocar para terminar à direita do número 1. Então ela tem que andar 3, 6, 9 e mais uma, 10 casas. Só que ela está andando agora da esquerda para a direita. Nesse caso, então, vai ser menos 10. Então, repara o seguinte, o nosso expoente vai ser positivo quando a vírgula precisa se deslocar da direita para a esquerda. E o nosso expoente vai ser negativo sempre que a vírgula precisar se deslocar da esquerda para a direita. A partir dessa mesma lógica, a gente pode resolver os próximos dois casos. Só que aqui a gente tem números diferentes apenas de um número não nulo. Agora tem 4, tem 5, tem 8. A gente sempre tem que deixar o algarismo mais significativo do conjunto antes da vírgula. E preste atenção, o algarismo mais significativo não é o maior número. Então não é o 8 aqui, por exemplo, nesse conjunto que vai ter que ficar antes da vírgula. Tem que ser o 4. Porque ele é o mais significativo, porque ele está na casa da unidade de milhar, que vale mais do que esse da casa de centenas ou esse da casa de dezenas, por exemplo. Então vai ficar 4, vírgula, e todos os outros números vão sendo escritos à direita dele. Se existir alguma orientação para você fazer uma simplificação, pode trabalhar até a casa de décimos, de centésimos, você vai parar de acordo com o número de casas. Como a gente não está colocando nenhuma orientação, vamos colocar todos os números. Vai ficar então 5, 8, 4, 3 e 7.
todos na sequência. Tudo isso vezes 10 elevado a um expoente e a unidade que já estava lá, metros. O que define então o nosso expoente é o número de saltos que a vírgula precisou fazer. Nesse caso, ela teve que andar, ó, 1, 2, 3 casas para terminar à direita do 4. Nesse caso, 10 elevado a 3. A ordem de grandeza desse nosso número é 3, ou 10 elevado ao cubo. Aqui é a mesma coisa com o nosso número aqui que tem várias casas depois da vírgula. Então a gente vai andar com a vírgula até ela terminar à direita do algarismo mais significativo do conjunto, o 2. Os outros números que estão à direita, eles têm valores menores. Aqui é décimos, centésimos, e aí aqui já é milésimos. Depois a gente vai ter lá décimos de milésimos e números menores. Então aqui a gente vai ficar com o 2,053 vezes 10 elevado a um expoente, e a nossa unidade aqui que é S de segundos. Então, nesse caso, a vírgula tem que se deslocar 3 casas para a direita. Sempre que se desloca para a direita é expoente negativo, então 10 elevado a menos 3. Então, esse deslocamento da vírgula vai ser ou para a direita ou para a esquerda, de acordo com a necessidade. O importante é que, sempre que a vírgula anda da direita para a esquerda, o expoente é positivo. Sempre que a vírgula anda da esquerda para a direita, o expoente vai ser negativo, como a gente viu em cada um dos casos. Bom, então, com a notação científica, a gente já conseguiu deixar os números menores. Foi a primeira solução. Mas percebeu-se na prática que ainda é possível representar de uma forma ainda menor. É a substituição da potência de base 10 por alguma outra coisa, para ocupar menos espaço. Os responsáveis pelo Sistema Internacional de Unidades sugeriram que a gente entrasse com um sistema de símbolos, os prefixos, que trocam de lugar então com essas potências de base 10. Você precisa conhecer esses prefixos, pelo menos vários deles, alguns maiores do que a unidade, outros menores do que a unidade, para que a gente possa ser capaz de substituir todos eles sempre que necessário. Agora a gente vai fazer o processo de conversão saindo da notação científica e usando prefixos e unidades. Vamos lá! Agora, para a gente trabalhar com os prefixos, o que a gente vai fazer é pegar da forma tradicional, passar para a notação científica, deixar na forma mais próxima para poder trocar pelo prefixo. Por quê? Não tem prefixo para todos os números. A gente tem, primeiro, com expoentes de 1 em 1, só até o 3. E depois disso, os saltos passam a ser de 3 em 3. Então a gente tem que ficar atento para não deixar sempre na notação científica, e sim deixar de forma que você possa converter para um prefixo. Então, se vai até 3, não tem problema, você pode fazer o salto de uma casa. Depois disso, sempre saltos de 3 em 3 para se encaixar no prefixo mais próximo. Ou o prefixo 10 elevado à terceira correspondente, ou correspondente ao 10 elevado à sexta, ou correspondente ao 10 elevado a menos 9, menos 6, menos 12. Tem para cada salto de 3 em 3. O que não tem é para 10 elevado a menos 4, ou 10 elevado à quinta. Então a gente vai ficar atento a isso na hora de fazer a troca para poder já achar o prefixo mais próximo. Então, vamos lá. Primeiro número aqui é 5 milhões de metros. Nesse caso, então, vai ficar 5 vezes 10 elevado à sexta metros. E 10 à sexta, nos prefixos, é o M maiúsculo, de mega. Então vai ficar 5 megâmetros. O próximo aqui é 2 vezes 10 a menos 5, colocando em notação científica. Só que como vocês podem notar, 10 a menos 5 é um dos casos que não tem. A gente anda então mais uma casa e deixa ele como 20 vezes 10 a menos 6. E aí o F maiúsculo aqui é da unidade Faraday, que é a unidade de capacitância. O 10 elevado a menos 6 é a letra grega mi, que ele representa o micro. Então vai ficar 20 microfarads. O próximo aqui é 322 mil gramas. Se a gente for passar 3 casas, se a gente for passar corretamente, vai passar 5, que é 3,22 vezes 10 à quinta gramas. Só que 10 à quinta não tem. Então, ou a gente passa só 3 casas e fica 322 quilogramas, ou a gente passa 6 casas e fica 0,322 megagramas. Eu vou escolher deixar na forma do quilograma, porque a gente está mais acostumado a usar. Ficaria então 322 vezes 10 ao cubo, porque só andaria 3 casas. Gramas. Isso é o mesmo que 322 quilogramas. Mas claro que, se a gente fosse escolher o que está mais próximo, o mais próximo seria 0,32 ou 322 megagramas, tá? A escolha aqui é realmente porque a gente está habituado ao prefixo quilo quando a gente vai falar de massa, quilogramas. E nesse daqui, o último deles, a gente olha aqui, ó, 3, 6, 7, 8 casas, ficaria 5,7 vezes 10 a menos 8.
Mas a gente vai andar logo até o 10 a menos 9, que é o mais próximo, ficando 57 vezes 10 a menos 9 C maiúsculo, que é Coulomb, e aí a gente vai trocar os 10 a menos 9 pelo N de nano, então vai ficar 57 nanocoulombs, tá? Então tá aí as transições usando os prefixos. O ideal é que você reconheça os prefixos desde o tera, que vale 10 a 12, até o pico, que vale 10 a menos 12. Esses são os mais comuns, aqueles que podem aparecer ao longo de todo o ensino médio. Então você tem tera, que é 10 a 12, giga, que é 10 a nona, mega, que é 10 a sexta, quilo, que é 10 a terceira, depois você tem hecto, que é 10 ao quadrado, deca, que é 10 elevado a 1, e depois os menores, que é a unidade, que é o deci, 10 a menos 1, cent, 10 a menos 2, mili, 10 a menos 3, o micro, que é 10 a menos 6, nano, que é 10 a menos 9, e o pico, o 10 a menos 12. Se você lembrar de todos eles e a potência de 10 correspondente, não é complicado fazer as transições sempre que necessário. Então é isso. Obrigado por ter assistido a gente até aqui. E se por acaso você esqueceu pelo caminho, deixe seu like para fortalecer nosso trabalho. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, qualquer coisa que você queira falar com a gente, deixe seus comentários aqui embaixo para a gente poder conversar, beleza? Valeu, galera. Tchau.